percepção dos dados e como os dados lhe dão capacidade de entender a realidade e como as autoridades, né, como os governos, podem estabelecer, portanto, políticas sociais que visem essa classe social específica, ou essas classes, ou desculpa, esses grupos de população específicos para resolver a questão da pobreza. Problemas na mensuração da desigualdade. Embora os dados sobre distribuição de renda e taxa de pobreza ajudem a ter alguma ideia do grau de desigualdade na sociedade norte-americana, interpretá-los não é tão simples e direto quanto possa parecer à nossa primeira vista. Portanto, os dados que nós vimos nas tabelas e nos gráficos anteriores parecem simples de interpretá-los, né? Parece assim objetivo, mas na prática concreta é bem difícil uma compreensão perfeita sobre esse fenômeno da desigualdade e muitas vezes a descoberta das razões. Os dados, eles, portanto, se baseiam nas rendas anuais das famílias. O que interessa, contudo, às pessoas não é a renda auferida, mas a capacidade de manter um bom padrão de vida. Por vários motivos, os dados sobre distribuição de renda e taxa de pobreza oferecem um quadro incompleto da desigualdade de padrão de vida. Agora veja, os problemas de mensuração. Então veja, transferência em espécie. As medidas de distribuição de renda e taxa de pobreza se baseiam, portanto, na renda pecuniária em dinheiro que as famílias recebem. Então, mas, por meio de diversos programas governamentais, os pobres recebem muitos itens não monetários. Então, veja, qual é a crítica aqui, o problema? Então, a distribuição de renda e a taxa de pobreza mede baseado na renda. Mas muitos governos ao redor do mundo, eles fazem várias políticas que não incluem a questão necessariamente da transferência econômica. Por exemplo, inclui vales alimentação, auxílio moradia e serviços médicos. Esse tipo de apoio ou de transferência, veja, são coisas não econômicas. Então, consequentemente, essa ajuda não entra lá na renda pecuniária. Então, veja, as transferências aos pobres dadas em forma de bens e serviços, em vez de dinheiro, são chamadas transferências em espécie. As medidas padrão do grau de desigualdade, elas não consideram esse tipo de transferência. Então, se você ganha, por exemplo, aí no caso, um vale alimentação, ou um pobre, ele almoça todos os dias num restaurante popular do governo. Você não computa isso. Ele tem direito a ir, mas ele não recebeu dinheiro para escolher a comida. Ele faz uso da refeição que é dada ao governo. Como as transferências em espécie são recebidas predominantemente pelos membros mais pobres da sociedade, a sua não inclusão na renda afeta muito a taxa de pobreza medida. Então, se essas transferências, se esses apoios, eles não entram no cálculo da distribuição de renda ou da taxa de pobreza, é capaz que o governo passe anos gastando esses recursos e os dados de pobreza vão mostrar que não está reduzindo a pobreza. Então, de acordo com o estudo do Census Bureau, se as transferências em espécie fossem incluídas na renda pelo seu valor de mercado, o número de famílias em estado de pobreza seria cerca de 10% menor do que indicam os dados padronizados. Então veja que o governo estaria reduzindo a pobreza em torno de 10%, mas esse dado não aparece porque simplesmente os gastos, eles são gastos ou são, digamos, políticas sociais não monetárias. Ok? Outra questão, outro problema, o ciclo de vida econômico. A renda varia de maneira previsível durante a vida de cada pessoa. Um trabalhador jovem, especialmente se estiver estudando, ele tem renda baixa. Claro, é jovem e não tem uma profissão consolidada. A renda aumenta à medida que o trabalhador ganha maturidade e experiência, atinge seu pico em torno dos 50 anos de idade e cai acentuadamente quando o trabalhador se aposenta por volta dos 65. Esse padrão regular de variação
da renda é chamado, portanto, ciclo de vida. Como as pessoas podem tomar empréstimos e poupar para suavizar as variações da renda durante o ciclo de vida, o seu padrão de vida em qualquer ano depende mais da renda ao longo da vida do que da renda daquele ano. Então, veja, padrão de vida em qualquer ano depende mais da renda ao longo da vida do que da renda daquele ano. Os jovens muitas vezes se endividam, seja para pagar os estudos, seja para comprar uma casa, ou então pagam esses empréstimos quando sua renda aumenta. As pessoas têm sua maior taxa de poupança quando chegam à meia-idade. Como elas podem poupar antes de se aposentar, a grande queda de renda por ocasião da aposentadoria não leva a uma queda semelhante do padrão de renda, de vida, porque a poupança amortiza essa queda da renda de trabalho. Esse padrão normal do ciclo de vida, causa uma desigualdade na distribuição anual de renda, mas não representa verdadeira desigualdade em termos de padrão de vida. Então, aqui o que está posto? Padrão de renda e o padrão de vida. Então, o idoso, a renda cai, ele pode até ser considerado pobre, porque ele quase não tem renda. Mas o seu padrão de vida não cai porque ele amortiza a perda de renda do trabalho com renda vinda da poupança ou com recursos acumulados ao longo dos anos. Então, consequentemente, esse padrão de vida ele não tem. Então, isso aí é um outro problema para você mensurar a pobreza. Então, eu mensuro pela renda de fato de trabalho ou eu mensuro de fato pelo padrão de vida. Então, igual, o cara não tem renda, mas ele mora bem. Ou o cara tem renda e tem renda baixa e mora mal. Então, é preciso fazer essa composição. Então, veja como estudos ligados aos estudos de renda, pobreza, enfim, economia social e etc., não é uma área com estudos já consolidados e com análises tranquilas. Você tem um desafio de compreensão em como funciona a sociedade, como a sociedade lida ao longo da vida com estratégias de sobrevivência. Renda transitória versus renda permanente. As rendas variam ao longo da vida das pessoas não só por causa da variação previsível resultante do ciclo de vida, mas também por causa de forças aleatórias e transitórias. Em um ano, a geada destrói a safra de laranja da Flórida e os produtores de laranjas veem sua renda cair temporariamente. Ao mesmo tempo, a geada na Flórida faz o preço da laranja subir e os produtores da Califórnia veem sua renda aumentar temporariamente. No ano seguinte, pode acontecer o inverso. Assim como as pessoas podem tomar empréstimos e poupar para suavizar as variações de renda ao longo do ciclo de vida, também podem tomar e conceder empréstimos para suavizar uma variação transitória da renda. Na medida em que uma família poupa nos períodos bons e se endivida ou recorre à poupança nos períodos ruins, as variações temporárias de renda não afetam mais uma vez seu padrão de vida. A capacidade que uma família tem de comprar bens e serviços depende em grande parte, portanto, de sua renda permanente, que é sua renda normal ou a sua renda média. Então, todos nós temos uma renda média. Então, ora podemos ganhar mais, ora podemos ganhar muito menos, mas nós temos uma renda média que faz com que a gente tenha ali minimamente uma chamada renda permanente, que é a sua renda normal ou a renda média. Para medir a desigualdade dos padrões de vida, a distribuição de renda permanente, portanto, é mais relevante do que a distribuição da renda anual. Então, quando você olha, o cara ganha 100 mil por ano, mas é preciso ver o que aquilo ali significa por mês, porque o cara pode, horas estar muito rico, horas estar muito pobre. Então, o que importa é a distribuição da renda permanente, a renda média, que é muito mais relevante do que a distribuição da renda anual. Muitos economistas acreditam que as pessoas baseiam seu consumo na renda permanente. Por conseguinte, a desigualdade do consumo é uma medida da desigualdade da renda permanente. Portanto, a desigualdade do consumo vai ser uma medida da desigualdade da renda permanente. Como a renda permanente e o consumo
são menos afetados pelas mudanças transitórias da renda, eles são distribuídos de forma mais igual do que a renda corrente. Então, uma pessoa ganhar muito dinheiro um mês não significa que ela já saiu da linha da pobreza. Ela pode depois passar 4, 5 meses sem ganhar. Então, o seu consumo e o seu padrão de vida podem ficar afetados. Mas quando eu pego essa renda e distribuo, construindo uma média, e uma média que vai, portanto, estabelecer qual consumo médio eu também posso ter, consequentemente, a desigualdade da renda permanente é muito mais importante de ser compreendido do que necessariamente a renda corrente de um determinado mês. E isso a gente precisa levar em consideração. Ok? Agora o Menkil coloca aqui um estudo de caso, medidas alternativas de desigualdade. Então, a gente viu nessa sessão que, a gente viu na primeira parte da sessão, que você tem a mensuração da desigualdade, a mensuração da renda e a mensuração da pobreza. Mas agora, neste tópico, nós vimos aí que essas mensurações, como qualquer mensuração na economia, ou seja, a tentativa de dar números objetivos às realidades concretas que são extremamente subjetivas e complexas, nós estamos vendo que essa mensuração de desigualdade também tem problemas, e problemas que precisam ser refletidos, porque, caso contrário, os governos ou os economistas correm o risco de fazer análises equivocadas da realidade concreta ou estabelecer políticas públicas a partir de dados que não são efetivos, e logo a política pública ela não vai atingir o seu objetivo final, que é reduzir a pobreza. Então vamos ver aí esse estudo de caso. Um estudo realizado em 2008 por Michael Cox e Richard Alm, do Federal Reserve Bank de Dallas, mostra que as medidas diferentes da desigualdade produzem resultados significativamente distintos. Os autores compararam famílias norte-americanas do quinto superior da distribuição de renda com as do quinto inferior para verificar a disparidade existente. Segundo Cox e Alm, o quinto mais rico das famílias norte-americanas teve uma renda média de 149.963 dólares em 2006, enquanto o quinto mais pobre teve uma renda média de 9.000 dólares 974 no ano. 9.974 dólares. Portanto, a renda do grupo superior foi quase 15 vezes maior que a do grupo inferior. A diferença entre ricos e pobres diminui um pouco quando se consideram os impostos. Como o sistema tributário é progressivo, no caso dos Estados Unidos, o que não é o caso brasileiro, o grupo superior pagou uma porcentagem mais alta que o grupo inferior. Os autores descobriram que, após o pagamento de impostos, a renda do quinto mais rico era 14 vezes maior que a do grupo inferior. A diferença diminui significativamente quando se observa o consumo em vez da renda. As famílias que tiveram um bom ano apresentam maior probabilidade de ficar no grupo superior e poupar uma fração maior da renda. As famílias que excepcionalmente não tiveram um bom ano apresentam maior probabilidade de ficar no grupo inferior e consumir todas as economias. Conforme Cox e Alm, o consumo do quinto mais rico foi apenas 3,9 vezes maior que o consumo do quinto mais pobre. Então, na renda 15, quando põe os impostos fica 14, e quando se analisa sob a ótica do consumo, quase 4 vezes maior. A diferença de consumo diminui ainda mais quando são corrigidas as diferenças no número de pessoas em cada família. Como famílias maiores apresentam maior probabilidade de ter duas pessoas que obtêm renda, elas têm maior probabilidade de se encontrar próximas ao topo da distribuição de renda. Contudo, elas têm mais bocas para alimentar. De acordo com os autores, as famílias no quinto superior tinham em média 3,1 pessoas, enquanto as do quinto inferior tinham em média 1,7 pessoa. Como resultado, o consumo por pessoa no quinto mais rico foi apenas 2,1 vezes maior que o consumo por pessoa no quinto mais pobre.
Esses dados mostram, portanto, que a desigualdade no padrão de vida material, veja, a desigualdade no padrão de vida material é muito menor que a desigualdade da renda anual. Então, a desigualdade no padrão de vida é menor e a desigualdade de renda é maior. E talvez o Brasil seja desigual nos dois. Então, o que isso aqui quis mostrar esse estudo? Que a desigualdade de renda ela é brutal. Mas quando você transfere, você pega essa renda e transforma em consumo, o padrão de vida do cara que está no grupo superior e o cara que está no grupo inferior não é tão distante assim. Isso mostra, portanto, que o país tem uma estrutura produtiva e de consumo razoavelmente eficiente. Ou seja, o cara pode até ganhar pouco, mas ele vai consumir boa parte das coisas que muito próximas do que um rico consome. E esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que você tem a desigualdade no padrão de vida material e a desigualdade da renda anual. Então você tem os dois. Por isso que ser pobre no Brasil não é só ter uma renda ruim, é também ter uma vida material ruim, privado de tudo, como agora a gente está vendo, por exemplo, privado de alimentação. Então, essa é uma questão bem interessante.